Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários 2021. Você está em 2020 ainda? Parece, né? Parece que perdemos um ano, sumiu. Mas não, estamos em 2021. Vamos em frente, conto com você de estarmos juntos aqui todos os dias nos nossos devocionais. Essa semana, então, nós vamos continuar o nosso texto lá de Efésios capítulo 4. Semana passada, nós vimos 4 de 1 a 7, 1 a 6. E essa semana nós vamos ver os versos de 7 a 16. E a série vai se chamar A Graça e o Dom de Cristo. E o nosso tema para hoje é Vivendo com Gente Diferente. O texto de 7 a 16 diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu vou contar uma historinha para você, para a gente iniciar o nosso assunto aqui. E a historinha é a seguinte: num corre-corre de uma grande rodoviária havia uma menina vendendo maçãs do amor. Sabe o que é maçã do amor? Aquela maçã caramelada, vermelha. Uma delícia, por sinal. Mas por causa da correria do povo, algumas pessoas acabaram por derrubar a bandeja com as maçãs. E só um homem resolveu parar e ajudar a pequena vendedora. Quando começou a recolher as frutas, o homem percebeu que a menina era cega. Então, com muito cuidado e gentileza, ele a ajudou a levantar o tabuleiro e a juntar as maçãs. Quando a menina passou a mão pelas frutas e percebeu que algumas haviam se estragado com a queda, né? Quebra ali o melado, né? Ela começou a ficar visivelmente nervosa e preocupada. E ela disse: Obrigado, moço, mas minha mãe vai ficar muito triste com isso. Então aquele homem respondeu: Não se preocupe, eu pago as maçãs que se estragaram. Então pagou e se despediu da menina. Mas ela o chamou e perguntou: Moço, você que é Jesus? Ele respondeu: Não, minha querida, mas sou dos amigos dele. Podia ser você, né? Dizendo isso. Na verdade, eu queria dizer isso muitas vezes. E eu sei que posso, né? Então, o objetivo de Paulo aqui a escrever aos irmãos em Éfeso era demonstrar que eles eram em Cristo. Quem eles eram, né? E como deveriam agir de agora em diante, por causa de ser quem eles eram. O desejo de Paulo em suas cartas sempre foi o de formar o caráter de Cristo nas pessoas, ou seja, que os irmãos se tornassem mais parecidos com Jesus.
escrevendo aos Gálatas 4,19, ele afirmou que pelos irmãos sofria dores de parto, até que Cristo fosse formado neles. Paulo era um homem extremamente comprometido com o Senhor e com as pessoas, assim como eu e você deve ser, né? Então aqui no capítulo 4, depois de nos mostrar, a gente viu isso na semana passada, que o cristão deve agir de forma compatível com a fé que abraçou, né? E essa vida envolve altruísmo e humildade em relação aos outros, né? Considerar os outros maiores, ser submisso, né? Vivendo uma digna vida que preserve a unidade que o Espírito Santo promove. A gente viu tudo isso na semana passada. Agora ele no verso 7, ele começa com um E. E esse aditivo, né, ela tem muito significado para Paulo. E ele usa muito, né, ligando a algumas frases. E é interessante porque há um contraste aí, né? Ou informação importante quando ele fala, não é só isso, mas tem coisa a mais aqui, né? E nosso texto ele vinha falando da nossa unidade em Cristo pela ação do Espírito Santo, mas mostra que essa unidade é formada de pessoas diferentes. É por isso que você às vezes fica imaginando, será que essa pessoa é crente como eu? Não, ela é e tem dons diferentes, a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Agora, o que nós temos que ter é a mesma formação, isso sim, não é? É unidade em meio à diversidade nesse sentido de termos dons diferentes, de termos aptidões diferentes. O Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e todos para com todos. Nós somos um só corpo, mas somos individualmente diferentes. Para que um complete o outro, somos membros uns dos outros. A gente vai ver isso em vários textos na Bíblia. Então o verso 7 é escrito para nos informar que há uma medida de graça para cada crente. Todos temos um pouco, mas não temos tudo. Somos necessários uns aos outros. Então quando você está em casa achando que você é o cara, que não precisa de ninguém, você perdeu a mão. O propósito de Deus, você se tornou uma pessoa egoísta. Ah, não, pastor, é que lá na minha igreja o negócio é meio zoado, tem muita gente esquisita. Se eles estão olhando para você, tem mais um esquisito aí, né? É assim que funciona, né? A obra de Cristo uniu pessoas diferentes, com funções diferentes, ideias diferentes, para que o corpo seja completo. A gente se completa. O amor e a graça de Deus, através do Espírito Santo em nós, ele nos completa. Assim como no corpo temos mão, pé, coração, pele, carne, osso, olho, ouvido e tudo. Cada parte, não importando o tamanho, tem uma função e não pode ser dispensada, sob pena de o corpo não funcionar mais ou ficar doente. Paulo nos mostra que se nos unirmos, poderemos ajudar pessoas a conhecer o Cristo, que é o vencedor e que deve ser exaltado. Somos membros uns dos outros, somos a capacitação de Deus na vida da igreja. A igreja é igreja, e Paulo vai falar muito sobre igreja, Jesus já falou muito sobre igreja, os apóstolos vão falar sobre igreja, porque a igreja é esse corpo, é essa junção, essa mistura de gente diferente. E é por isso que o nosso assunto hoje é exatamente vivendo com gente diferente. E para isso, então eu tenho que aplicar os princípios básicos da fé, termos cada um de nós os frutos do Espírito, porque os dons nos diferenciam, mas não tornam ninguém melhor do que o outro. E nossa grande responsabilidade é amar o próximo como amamos a nós mesmos. E dar valor a ele, o mesmo valor que nós nos damos. E entender ele como primeiro. Né? Jesus fala para os apóstolos, né? Aquele que é o último que será o primeiro. Irmão, não tente ser o primeiro, né? Porque pode ser o último, não é?
Deixa Deus agir, vai trabalhando, vai servindo, vai andando. Olhe com amor, as pessoas precisam da graça de Deus, assim como precisam da graça de cada um no outro. A graça que vem de Deus. Amém? Amanhã a gente vai continuar nosso assunto, a graça e o dom de Cristo. E amanhã nós vamos falar sobre esse Cristo vitorioso que nos concede dons. Conto com você, não falte, Deus abençoe e até amanhã.